O primeiro debate, então, que nós apresentamos a você é sobre ensino técnico e superior, um contexto geral da educação no Brasil. A apresentação vai ser da professora Carolina Lisovski, ela que é professora universitária e servidora pública municipal, e os nossos convidados são o professor Ailo Sacol, diretor da FISMA, o professor Luciano Chu, que é vice-reitor da UFSM, e a professora Nídia Ehringer, que é reitora substituta do Instituto Federal Farroupilha. Eu passo, então, a palavra para Carolina, nossa mediadora. Então, bom dia. Dando início a essa manhã de debates, a gente traz, então, a conversa sobre essa temática tão importante, que, na verdade, é sobre educação de modo geral, mas que nós vamos focar aqui na questão do ensino técnico e do ensino superior, com representações dos institutos, das universidades privadas e das universidades públicas. E para que a gente possa começar a nossa conversa, é interessante que a gente converse sobre o panorama que nós temos hoje, o que nós encontramos de dificuldades, o que nós temos como perspectivas, especialmente nesse dia tão importante, e que eu tenho certeza que, assim como eu, todos os debatedores esperam que se estabeleçam políticas de Estado e não políticas de governo, pensando na educação. Então, eu começo conversando com o professor Luciano, para que ele possa nos brindar aí com uma perspectiva vindo da nossa Universidade Federal e do ensino como um todo. Bom dia, professor. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui hoje participando na TV Santa Maria, dizer que para nós docentes, para nós da área da educação, está num dia tão importante para o nosso país, onde estamos definindo o futuro do país, escolhendo nossos representantes, governo, Estado e nossos deputados também, um papel fundamental para definir nossa política, o nosso futuro. Dizer que a educação, como tu muito bem falaste, a educação para nós é a forma de transformação do país. Não tem outra forma, não existe outra política que não for através da educação para a transformação. Transformação dos nossos jovens, a transformação através da pesquisa, através da extensão. Então a gente precisa investir cada vez mais na educação. Não, na minha opinião, a opinião dos nossos docentes é que a educação é a forma de transformação. E outro ponto muito importante que tu falaste é políticas de Estado e não de governo. E nós temos uma política de Estado para a educação, Plano Nacional de Educação. Em 2014 foi aprovada uma lei que estipula o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. E ali tem toda a política, tudo que os nossos governantes têm que fazer e implementar. Então, na área da educação existe esse plano de Estado. Infelizmente, nessas eleições que a gente está passando, poucas vezes tiver candidatos pautando o Plano Nacional de Educação, que define política desde a educação infantil, com a questão das nossas creches, como que as famílias vão deixar seus filhos para poder trabalhar e estudar, depois no ensino médio, ensino fundamental e no ensino superior, com metas muito claras de investimento, de toda a expansão necessária para a educação do país. Infelizmente, as nossas eleições estão muito pautadas em quem a gente não quer votar e não discutindo política de Estado como Plano Nacional de Educação. Acho que esse é o primeiro ponto de partida que a gente gostaria de ver muito mais a discussão do Plano Nacional de Educação. Professor Ailo, então, quando a gente pensa também nas instituições privadas, eu entendo que a gente não pode só estabelecer uma dicotomia, porque na verdade a gente está falando de um assunto que é essencialmente um serviço público. Então é um serviço público prestado ou pela iniciativa privada, mas com todo o espírito do serviço público e da qualidade da fiscalização que isso tem que ter. Como é que o senhor enxerga a nossa realidade? Bem, primeiramente eu quero cumprimentar os telespectadores da nossa TV Santa Maria, agradecer o convite, a honra de poder aqui participar desse debate e quero ratificar as palavras aqui do professor Luciano. Eu concordo plenamente, né, na importância da educação. Realmente foi não se observou nenhum candidato na campanha política preocupado com a educação. Eu, pelo menos, não visualizei, né, não ouvi nenhum candidato fazendo propostas e mostrando conhecimento da realidade, das dificuldades da educação no país. Então isso para mim é muito preocupante, né? Então, em termos de educação, nós como gestores estamos no escuro, né? Estamos no limbo porque não temos
essa perspectiva nos candidatos que aí estão. A questão da perspectiva da educação, eu vejo assim, o Luciano pode falar melhor, e a professora também, da questão pública, mas parece que não se tem muita expectativa, né, nessa questão. E para as instituições privadas, da mesma forma, né? As instituições privadas que têm que sobreviver e se desenvolver com recursos próprios, né? É uma situação bastante preocupante, né? E, primeiro porque a situação econômica do país, a situação socioeconômica, de um modo geral, fez com que a população tivesse uma dificuldade ainda maior para acessar o ensino privado, né? Já se visualiza que, por exemplo, na Universidade Federal, o tempo que eu estava na universidade, raramente se via alguém evadir do ensino público, né? Hoje se constata isso, né? Uma grande evasão também no ensino público. E no ensino privado, da mesma forma e com mais razão ainda pelas questões econômicas que está posta para a população, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem para atingir as metas estabelecidas nessas políticas governamentais para a educação. Uma outra coisa que nos preocupa muito também é uma questão que não dá para entender, é que algumas pessoas, ou muitas pessoas, que têm possibilidade de acesso ao ensino público e ao ensino privado através das políticas públicas, também não permanecem no ensino, abandonam por qualquer situação, né? Então, mesmo que se ofereça essas condições e essas facilidades, né, para a grande parcela da população, elas não são aproveitadas ou são medianamente aproveitadas, né? Então, uma questão assim que a gente não consegue entender como gestor, de como uma pessoa tem todo o acesso ao ensino técnico, ensino privado, e não aproveita a oportunidade que lhe é conferida, né? Gostaria de fazer uma relação entre o ensino técnico e o ensino privado, porque nós temos o ensino superior, porque nós temos cursos no ensino superior e temos cursos técnicos, né? Na área técnica, na formação profissionalizante, para mim ainda a situação é mais crítica, né? Porque hoje uma pessoa tem mais facilidade em acessar um curso superior do que um curso técnico. Porque pelo menos no ensino superior existem políticas que facilitam esse acesso. E para o ensino técnico nós não temos essas políticas, né? Principalmente no ensino técnico das instituições privadas. No ensino técnico das instituições públicas isso não é problema, mas na profissionalização pelo ensino privado, sim, esse é um grande problema, porque as pessoas não têm nenhuma política pública que lhe facilite o acesso a esses cursos, né? E professora Nídia, especialmente tratando das questões do ensino técnico, e a gente entra na questão dos nossos institutos federais, né? Na verdade, eles vão desde a questão técnica até agora com cursos de mestrado, enfim. E da mesma forma, entendo que possa haver alguma preocupação específica sobre a questão do ingresso, de permanência, né? Essas dificuldades do nosso cenário. Primeiro, agradecer o convite. É uma satisfação estar falando sobre a educação no Brasil, num momento como hoje, em que se discute os próximos 4 anos, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto na esfera federal, uma vez que escolhemos presidente, escolhemos governador, escolhemos senadores, deputados federais e estaduais. A gente, especialmente no Instituto Federal Farroupilha, tem um cenário, nós completamos 10 anos de existência agora em dezembro de 2018. Começamos em 2008 com essa instituição nesse formato que a Lei 11.892 nos traz e com algumas premissas bem estratificadas, como comentou o professor. Nós temos que oferecer 50% das nossas vagas em cursos técnicos e o fazemos. De 2008 a 2016, nós tivemos significativos investimentos em educação com relação aos institutos federais.
Nós hoje somos 644 municípios que possuem um campus do Instituto Federal e no Rio Grande do Sul 49 municípios possuem um campus do Instituto Federal. Então, em 10 anos a gente teve um significativo aumento da possibilidade de oferta de ensino técnico público. Eu preciso fazer uma observação específica sobre o Instituto Federal Farroupilha nesse momento. Nós temos 72 cursos técnicos e 56 cursos superiores. Os nossos alunos, eles têm a renda familiar, 80% dos nossos alunos advêm de famílias com renda familiar de um salário mínimo e meio. Ou seja, essa oferta que a gente tem de cursos técnicos e mesmo superiores, eles atingem hoje uma parcela da população significativamente vulnerável em todos os termos. Famílias que ganham um salário mínimo e meio são aquelas que escolhem, em alguns momentos, como vão dar continuidade às suas questões familiares. E com isso a gente tem a questão da permanência e do êxito ou até da evasão, por diferentes motivos, muito significativo. Então a gente tem um trabalho específico, a gente chama de programa Permanência e Êxito, em que a gente trabalha com essas questões que levam os nossos alunos a sair do Instituto Federal Farroupilha, e há 3 anos a gente faz um acompanhamento mensal de todos os nossos alunos, de todos os nossos campos, em todos os nossos cursos com relação a isso. E é fundamental que a gente fale, como já falou o Luciano, do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, em 2016 ele foi desconsiderado quando foi aprovada a Emenda Constitucional 95. O Plano Nacional de Educação tem na sua meta 20 a questão do investimento. Lá está expresso que no ano de 2019 o Brasil deveria ter 7,7% do seu investimento para a educação. Em 2018 temos 4,3%. Ou seja, se a gente tivesse um governo envolvido com as questões de educação e com o cumprimento do Plano Nacional de Educação, nós teríamos no próximo ano o dobro, praticamente, do investimento em educação que temos nesse momento, independente de ser em esfera pública ou municipal ou estadual, que o Plano de Educação ele perpassa todas as ofertas de educação do Brasil. Então, a primeira questão é a educação ser considerada plano nacional. Se a gente tem um plano nacional que traz metas, tanto para a gente cumprir quanto aquelas que o próprio governo tem conosco, é preciso que ele seja considerado um documento balizador e não pode ser desconsiderado no meio do caminho. Ou seja, quando eu estou com o jogo sendo jogado, eu mudo as regras. Isso dificulta bastante qualquer planejamento institucional. E a gente está fazendo o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 num cenário de absoluta insegurança. Uma vez que a gente tem todo um processo iniciado de 10 anos, temos que consolidar e qualificar as nossas ofertas e vivemos em um momento em que a gente tem um único plano de governo apresentado que fala sobre ensino técnico, ensino médio especificamente, com algumas propostas bastante diferenciadas em que o governo federal se proporia a atuar mais diretamente com todo o ensino médio do Brasil. Também é importante dizer que nós, nos institutos federais, nós atendemos 300 mil alunos de ensino técnico e são mais de 8 milhões no Brasil. Então a gente alcança uma fatia muito pequena do todo de ensino médio, no nosso caso médio técnico, a gente faz cursos técnicos integrados ao ensino médio e é um desafio para os próximos anos enquanto gestores, enquanto docentes, enquanto técnicos administrativos em educação trabalharmos tanto na parte da execução do que nos propusemos a fazer, quanto no diálogo com as esferas de decisão no governo federal e no legislativo, porque o estadual e o federal, os deputados são aqueles que aprovam projetos de lei como o que deu origem à Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos investimentos em educação, em saúde e em segurança, entre outros, o que é impossível. Eu diria que a primeira coisa a se fazer em 2019 é discutir essa emenda e retirá-la ou reformulá-la de alguma maneira, porque do contrário, se nós pensarmos em 20 anos com o investimento que temos hoje, nós teremos muitos problemas. E esses problemas não são da instituição, esses problemas são da sociedade, porque nós só existimos para atender às demandas da sociedade. Indo ao encontro dessa ideia do investimento e da questão da educação como um todo, eu acho que é interessante a gente retomar justamente isso, assim, que não existe essa
e o plano traz isso, não existe essa departamentalização, assim, que o ensino superior é separado do ensino inicial, o ensino básico, o ensino fundamental. Na verdade, a gente tem sim uma continuidade e os alunos que nos chegam, tanto na questão da evasão, a questão da prioridade, a questão do preparo, eles são reflexos também desse investimento ou dessa falta do investimento que começa lá do ensino básico. É uma questão que envolve, inclusive, a própria primeira infância. Quando a gente vai pensar em acesso, em estímulo, como é que a gente pode pensar nisso? Na verdade, nós não podemos, enquanto docentes do ensino superior, deixar de pensar nesse investimento tão parco também, né, lá do ensino básico, do ensino fundamental e assim por diante. Né? Acho que é interessante nós falarmos sobre isso. A gente pode seguir nessa mesma linha do Plano Nacional de Educação, que nós teríamos que ter 10% de investimento em 2024. Que isso morreu, esse planejamento. E isso faz uma pressão gigantesca em todo o sistema educacional do país. Isso mostra que o nosso país não tem visão de futuro. E nossos políticos não têm visão de futuro, porque é uma visão de governo de 4 anos para conseguir cruzar esses 4 anos e conseguir se reeleger. E quando a gente precisa pensar um pouco além, essa questão do investimento na educação é fundamental. Ainda mais num país continental como o nosso, com desigualdades gigantescas, onde boa parte da população é vulnerável. Se a gente for falar só da estatística do eleitorado, de quem vai votar nas eleições, quem está indo votar hoje nas eleições, se a gente for pegar só a estatística dos nossos 147 milhões de pessoas que vão votar, a gente tem praticamente 90 milhões que não concluiu o ensino médio. A gente tem 63% que vai votar no ensino médio. Isso não quer dizer que são pessoas que não têm discernimento para votar, são pessoas que não tiveram acesso e oportunidade a seguir seus estudos e também isso é estatisticamente provado que quanto maior o tempo médio em estudo, maior é a renda da família. Então isso mostra que o nosso país não está tendo visão de futuro, que nossos políticos não estão enxergando a educação como sendo uma prioridade. E quando a gente começa a ver que quando começa a primeira crise econômica ou crise política, o corte começa pela educação, é muito frustrante. A nossa nação não vai conseguir passar desse nosso limite de ser um país subdesenvolvido, de gerar tecnologia, de trabalhar com essa relação que tu falaste muito bem, da educação em todos os níveis. Isso passa também por uma reforma tributária no nosso país, porque toda a renda, todos os impostos vão para Brasília e definem políticas nacionais e muitas vezes não conseguem entender as diferenças regionais. Então, essa discussão também de como que é feito, qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União para com a educação. Porque muitas vezes, e muitas vezes a gente vê o nosso político falando do gasto com a educação. Não pode. Quando a gente vê um político falando em gasto, ou um governante, um presidente falando do gasto em educação, é um erro de visão. O maior investimento que a nação brasileira pode fazer é investir na educação. Então isso é um investimento. E quando a gente vê essas políticas que estão afrontando até mesmo a existência desse modelo de educação que a gente tem, as universidades públicas hoje estão em xeque, as universidades públicas, os institutos estão em xeque, porque muitas vezes nossos governantes criticam, mostram, diz que a gente é ineficiente, que muitas vezes a gente é ideológica, que é um discurso assim totalmente sem fundamento, e a população começa a acreditar nisso também e começa a atacar a universidade. Começa a acreditar. E daí quando a gente vê os governantes falando, a população acreditando, esse modelo está em xeque, sendo que esse é um dos únicos modelos que a gente tem universidade pública, gratuita, trabalhando em parceria com as privadas, parceria com todo o sistema educacional brasileiro, que aí a Nídia falou muito bem dessa política dos institutos trabalhar junto com as escolas, as universidades trabalhar junto com as escolas, de conseguir colaborar mais. As universidades que a gente tem discutido muito aqui em Santa Maria também, essa questão das instituições de ensino superior, discutir para pensar o desenvolvimento. Essa é a ideia da educação. A ideia da educação é o desenvolvimento econômico e social para o país. E uma coisa que é interessante pensarmos também é que, às vezes, os índices, em que pese ainda baixos, além de baixos, eles são índices pro forma, porque nós temos um diagnóstico de analfabetismo funcional inimaginável. Então, nós temos pessoas que atingem a formação do ensino básico, mas que elas, enfim, não conseguem materialmente, né, se posicionarem, se colocarem na questão de um sujeito que de fato tem uma formação satisfatória e necessária. Como disse o professor, não que não possa ou que não tenha discernimento para exercer suas capacidades civis, mas mais do que isso, para que a gente tenha autonomia. Eu acho que é o principal que a gente deve buscar.
E especialmente essa internalização, essa interiorização dos institutos e os programas de acesso à universidade privada, através dos programas que vêm a dar esse acesso, tem um papel fundamental, né? É bem isso que o Luciano diz, as coisas começam e não, a professora falou que começa e muda a regra do jogo no meio da jornada, né? Para atingir essas metas, o governo, por exemplo, para o ensino técnico, criou o programa Pronatec, né? Que é uma maneira de a população dessa faixa de renda que de um modo geral, acesso ao ensino técnico público ou ensino de graduação público, possam ter acesso gratuito nas instituições privadas através do Pronatec. Mas foi um programa que induziu a que as instituições privadas fizessem investimentos para atender esse programa. Muitas escolas fizeram altos investimentos e pouco tempo, 2 ou 3 anos depois, o governo simplesmente cancelou esse programa. Hoje praticamente não existe mais esse programa nas instituições privadas. Ainda existe em algumas escolas que têm subsídio público, mas nas privadas esse programa não existe mais. Então, felizmente nós não nos iludimos muito, não fizemos grandes investimentos, né, para atender o Pronatec. Chegamos a ter 600 alunos nos cursos técnicos só de Pronatec, mas não fizemos investimento, oferecemos aquilo que nós tínhamos estabelecido como infraestrutura. Mas a gente conhece escolas que praticamente fecharam depois que o governo deixou de oferecer vagas para esse programa, né? Então é um problema muito sério esse de criar essa expectativa e logo depois puxar o tapete, como se diz na gíria, né? Outra questão que eu acho interessante que nós possamos abordar e que, ao fim das contas, é definitiva também para a questão da educação, em todos os níveis, é a questão do fomento também na formação dos profissionais da educação, né? Então, as licenciaturas, a gente sabe que ainda o curso de pedagogia é um dos cursos mais acessados hoje a nível nacional, o maior número de inscritos e formados. Mas isso não basta, né? É uma característica, o acesso, e as universidades públicas especialmente têm um papel importante, mas a questão do estímulo, do incentivo, a gente sabe que hoje a carreira docente acaba não sendo uma escolha na grande maioria das formações, mas a gente precisa que seja, né? Porque para ter educação necessariamente a gente precisa desse agente que é transformador do espaço, que é o agente docente. Sei como a professora Nídia vê essa situação dos docentes e da atuação. Infelizmente, hoje a gente consegue atender um número muito menor do que aquele que nos procura. Ainda sobre o ensino técnico, a gente tem cursos em que a gente tem 14 alunos procurando uma vaga de ensino técnico médio integrado ao técnico. A gente tem uma população inteira procurando algo que a gente ainda não consegue oferecer. E diferentemente do que alguns discursos dizem de que há muita oferta, os números fáticos, eles provam que não é assim. A gente tem cursos hoje em que a gente oferece 30 vagas e a gente tem 240 inscritos para fazer a seleção para acessar uma turma de ensino médio. E nas licenciaturas acontece uma diferença. Primeiro, porque não há nenhum investimento na questão ser docente, ser professor hoje no nosso país, e no estado do Rio Grande do Sul chega a ser calamitosa a situação, visto que é sabido que além do salário das redes estaduais e municipais ser muito baixos, a rede estadual há 3 anos não recebe no início do mês o salário parcelado. Então a gente tem uma leitura dos nossos jovens de que essa não é uma profissão que lhe vá dar condições de dar uma vida digna às suas famílias. Isso é um fator que precisa ser discutido na sociedade. O papel do professor é a valorização do professor. Nós temos cursos de licenciatura em todas as nossas unidades do Instituto Federal Farroupilha. E a gente tem a biologia, a matemática, a física, sendo muito pouco procuradas em alguns lugares e também com uma desistência muito significativa. Então há que se pensar de que maneira a sociedade do futuro
vai se organizar se a gente não tiver professores em algumas áreas. E, ao mesmo tempo, fazer um contraponto com um discurso que também está posto e já é fático sobre o notório saber. Hoje nós temos no Brasil o estímulo de que, ao invés da gente formar professores e formar áreas sólidas de conhecimento para atuar na educação brasileira, a gente trabalha com a possibilidade, o governo trabalha com a possibilidade de que quem não tem formação na área, mas que por questões de vida atuou em determinadas áreas, hoje já pode atuar sem que tenha formação para isso. E isso é uma situação extremamente perigosa quando a gente pensa num projeto de futuro para a educação brasileira. Notório saber é medido por quê e o quem, que critérios são esses para notório saber? Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente tem um plano nacional que pressupõe investimento em educação, a gente tem uma emenda constitucional que desconstrói esse projeto de futuro para a educação e a gente tem legislações paralelas que fragilizam extremamente esse cenário. Então a gente hoje não tem um único cenário para discutir em termos de educação brasileira. A gente tem projeções de governo e a gente tem interferências que descaracterizam aquilo que deveria ser o desenvolvimento sério, seguro e qualificado da educação no nosso país. Posso complementar? Por favor, por favor. Um exemplo de quando o investimento é feito no ensino médio, bem diferente que o nosso estado, hoje está acontecendo no nosso estado. E como eu tenho vários parentes que são professores do estado, eles têm que trabalhar em 3 escolas, 3 contratos de 20 horas, não tem tempo de preparar aula, não tem nem como tirar um xerox para fazer prova. Imagina uma professora de língua inglesa que tem que botar o material no quadro porque não tem como levar o material para um aluno. Esse contexto perverso que acontece aqui no nosso estado e em outros estados também, da falta de investimento, falta de capacitação de investimento e valorização da profissão, uma pesquisa há pouco mostrou que 90% dos professores não recomendam a sua profissão. E isso mostra que o nosso país vai ter um sério problema de futuro. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto, o colégio politécnico, existe ensino médio de colégio politécnico, onde existe investimento federal, onde os professores recebem um salário digno, onde tem estrutura de laboratório, onde existe capacitação dos professores, formação continuada dos professores, onde tem toda uma estrutura de alimentação adequada para os alunos, acesso à internet. Nos últimos 6 anos, a nota mais alta no Enem é o Colégio Politécnico. Está entre as melhores escolas de ensino médio do país. Por que isso? Investimento. Quando se investe, e muitas vezes o discurso dos nossos governantes é que nós investimos mal o recurso. Não, a gente não investe, na verdade, a gente investe muito pouco. É muito pouco investimento. E o Colégio Politécnico é o maior exemplo de que quando tem investimento, tem estrutura adequada, o resultado aparece. O resultado aparece. É considerada uma das melhores escolas do Rio Grande do Sul, é a melhor escola de Santa Maria, é a melhor escola do país. Por quê? Investimento público na educação, na formação dos professores. Não existe como tu motivar, como trabalhar com o professor, que ele tem que trabalhar 3 turnos ininterruptos para ter um salário que muitas vezes não consegue cruzar o mês. E se essa professora ou esse professor não tiver uma creche para deixar seu filho, ela vai ter que contratar uma creche privada, que é quase que é o salário que ela tem para manter esse filho estudando. Então, esse sistema faz com que o sistema entre em colapso. E muitas vezes querem colocar as culpas nos próprios professores, querem colocar a culpa no sistema, no investimento, mas não é. É a falta de visão no investimento e dessa relação que a gente tem que ter entre todas as nossas instituições. Isso é um problema gigantesco. A gente dá para dar um exemplo, pegar a Coreia, isso que nem a Coreia, que há 50 anos, que passou por várias guerras, foi totalmente destruído, e investiu em torno de 10%, 12% durante quase 50 anos em educação. Algumas marcas que hoje a gente consome, como Hyundai, LG, Samsung, Kia, a Coreia há 50 anos não vendia carro, não fabricava carro. Hoje na Coreia, 70% da população entre 19 e 25 anos tem ensino superior, 70%. Hoje o Brasil não tem 16%. E o nosso plano de educação, que era para ser atingido, era para chegar a 30%. Era para nós chegar em 10 anos a 30%. Então, a gente ainda está aquém de muitos países desenvolvidos, onde a transformação da sociedade
passa pela educação. A gente tem vários exemplos que podia citar, onde quando se investe na educação, claro, com uma política séria, uma política inclusiva, onde todos têm acesso e onde as privadas têm um papel. E no nosso Plano Nacional de Educação, a gente tem que expandir o ensino superior e o acesso, a universalização ao acesso à educação. E está muito claro também que 40% tem que ser público. E aí, muitas vezes, quando a gente verifica a população e os governantes criticando a expansão do ensino superior, isso é um projeto de lei, é uma lei, é um projeto de Estado que não teria como ser contestado. E mostra um desconhecimento. Mostra um desconhecimento dos próprios governantes em relação à política que eles têm que cumprir. Eu gostaria de ver o impeachment, não pelos motivos que foram, mas por não estarem cumprindo o Plano Nacional de Educação, que é uma lei que tem que ser cumprida. Esse é o motivo para o impeachment, não cumprir uma lei. E quando não cumpre essa lei, ninguém questiona. Mas outros motivos levam à tirada de um presidente ou de uma presidenta. Então, essa discussão a gente tem que fazer no nosso país. Existe uma lei e, que ele diz, é o nosso futuro. E quando a gente não pensa no futuro, é muito triste. E quando a gente olha para um índice de 16%, 17%, a gente vê que, acaba se tendo necessariamente uma elite, uma parte que acaba sendo muito privilegiada, mas que, na verdade, nós precisaríamos trabalhar com universalização. Nós não poderíamos que fosse assim, que o acesso acabasse sendo restrito, e mais do que o ingresso, que aí a gente volta na questão da forma. Ingressa, mas não permanece. Então, isso acaba sendo preocupante e muito, como o professor Ailo já trouxe, nas instituições privadas, nós temos muito essa dificuldade. Nós precisamos trabalhar com essa permanência e que atinge várias ordens. E que quando, tu não tem uma política de universalização de fato, no momento de dificuldade financeira, mesmo que as pessoas tenham o desejo da permanência e saibam daquela importância, acaba não sendo aquele valor a ser investido naquele momento. Então... Pensando nisso que o Churco falou, e essa falta de política por parte do governo é que deixa a gente preocupado, porque 80%, aproximadamente 80% dos estudantes universitários do país estão nas instituições privadas. Significa que 20 e poucos % estão na pública. Poderia ter muito mais se houvesse esse investimento que está sendo posto nessa discussão. Então, quando o governo criou algumas políticas para a permanência, o acesso de alunos nessas vagas que são oferecidas pelas instituições privadas para cumprir as metas, o governo não cumpre também com essa expectativa da população de disponibilizar, de continuar tendo disponível esses mecanismos de acesso e permanência no ensino técnico ou ensino superior, Eu posso complementar só uma questão também das licenciaturas, que na nossa universidade a gente tem também uma taxa de evasão muito alta. A taxa de sucesso que a gente usa, que é a relação dos ingressantes com vagas com os concluintes, em algumas licenciaturas, não faço em física, matemática, não chega a 20%. De 100 vagas, a gente chegou a formar 10, 20 alunos. Mas a gente tem que pensar também que vem essa questão da valorização do profissional. Porque se o profissional vai pensar que vou ter que ficar durante 4 anos ou 5 anos estudando, fazendo um curso às vezes noturno, toda uma dedicação, só que o meu salário vai ser o mesmo se eu já entrar no mercado de trabalho, e eu não estou desvalorizando para ser um balconista, para trabalhar, é o mesmo salário que eu vou ter para entrar no trabalho. Por que eu vou fazer toda essa qualificação para me preparar se o meu salário é o mesmo? Por isso essa evasão é tão grande. Se a gente conseguir inverter. E por que não tem evasão em alguns outros cursos? Vamos pegar outros cursos que não têm evasão, mas são muito mais reduzida. Pode pegar as engenharias, o próprio direito. Na nossa instituição, o direito tem taxa de sucesso de 80 e poucos %. Porque a colocação no mercado é muito mais alta. A medicina chega a ter 96% taxa de sucesso. Por quê? A valorização do profissional. Então, se a sociedade não entender que precisa valorizar o profissional docente, os licenciados, nós vamos continuar sempre tendo uma evasão e baixa... E pessoas que não vão ter o estímulo de procurar essa profissão, que vão acabar o quê? Vão ter impacto depois na formação dos nossos filhos, e fica um círculo vicioso que acaba difícil de romper esse círculo. Então a gente tem que, não só o público, mas o privado também tem que pensar na valorização dos salários dos docentes, porque sem uma política de salário, os docentes não vai ter mais pessoas que vão querer para essa profissão. E isso está acontecendo já nas públicas.
O salário das públicas hoje não é mais atrativo, porque não existe mais os benefícios, a estabilidade para a gente está acabando, não tem mais plano de previdência e o salário está igual ou menor que das privadas. Antigamente nós tínhamos os melhores cérebros, vinham para ser docente, pesquisador nas públicas. Hoje não está mais acontecendo isso, muitas vezes porque não existe atratividade. Isso mostra de novo o nosso planejamento de futuro. Se a gente quer ter futuro, a gente tem que valorizar o docente em todos os níveis. Não importa se é no ensino superior, lá o professor que vai trabalhar com pedagogia nas séries iniciais, ele tem que ser valorizado, senão a gente não vai conseguir fechar essa nossa cadeia que a gente precisa de formação. E indo ao encontro especialmente na questão dos institutos também, mas falando em políticas de resultado, né, que é o que a gente quer, de Estado e de resultado. A questão que também me chama atenção é o que acaba vindo de um discurso de políticos, né, e acaba se tornando um senso comum que muito me assusta, né, no âmbito da sociedade, que é a questão da suposta não necessidade ou que seria dispensável o investimento em pesquisa, né? E aí a gente pergunta, bom, o que diferencia a questão da formação inicial para o tripé lá em ensino, pesquisa e extensão? O que é a universidade se não um espaço de se produzir conhecimento e não se reproduzir? E aí a gente enxerga discursos que talvez no primeiro corte de gastos se tira o valor da pesquisa, se entende que os órgãos de fomento devam ser não mais valorizados ou não instigarem isso. E aí, mais ainda, as áreas, né? Se já há um corte, ainda tu olha, bom, na questão das ciências sociais e humanas não se faz pesquisa. Pesquisa é necessariamente dentro de um laboratório, que tu tem ali o experimento e o resultado que tu consiga medir em gráficos. E aí a gente tem mais ainda dificuldade em conseguir promover a produção do conhecimento. Porque isso a gente precisa também do investimento para produzir e não para reproduzir. Então eu acho que essa questão do investimento na pesquisa é reconhecer para que serve e aqui vem a questão do ensino técnico e do ensino superior, né? Que a gente tem, infelizmente, alguns discursos que são absolutamente falaciosos, mas que como conseguem chegar à televisão, eles abrangem uma grande parcela da população. Um exemplo disso é a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio não foi em nenhum momento discutido com a gente. Institutos, por exemplo, que oferecemos ensino médio. A gente pediu 5 vezes se a gente podia ter acesso à minuta, que seria a BNCC, e a gente não conseguiu. A gente não sabe com quem ela foi discutida. E ela traz uma significativa mudança no percurso de formação deste aluno que vai chegar à universidade privada ou à instituição de ensino superior público. E ela tem gargalos horríveis que denotam que não se conhece a escola de ensino médio estadual, se usar o exemplo somente do Rio Grande do Sul, que eu tenho maior conhecimento. Assim, o 5º itinerário é o profissionalizante, é o profissionalizar. E se supõe que o aluno vai poder escolher o técnico que ele vai querer fazer numa escola de ensino médio. E a gente sabe que isso não é verdade. Primeiro porque não há professores no ensino médio estadual ou outro público, que ele vai ter que ser contratado. Como que ele vai ser contratado quando não há nenhuma parcela ou probabilidade de investimento para essa contratação? Como é que ele vai conseguir escolher se não há? Porque a pressuposição da escolha é quando ela existe e eu posso escolher. Não há hoje essa proposição. Então se diz que vai poder escolher quando se sabe de antemão que não vai poder escolher. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Pronatec. O Pronatec começou em 2011 e 2016 já não teve nenhuma oferta mais. Não houve pactuação, é o termo técnico que a gente usa com os agentes envolvidos no Pronatec. Então, mesmo que você faça um investimento para poder propiciar essa escolha, porque você não faz um investimento para propiciar imediatamente, você faz um investimento para propiciar um ano e meio depois, e 2 anos depois você extingue, você muda o processo que vinha sendo feito, ou seja, não há uma política de Estado para envolver isso. Isso é extremamente frustrante para a gente ver um discurso e um projeto circulante que não se coaduna com a realidade, nem da escola pública e nem da privada nesse momento em relação ao ensino técnico. E a questão da licenciatura é muito pior, porque os nossos alunos, se perguntar hoje para os nossos alunos do ensino médio e que a gente gostaria que terminassem o ensino médio com a gente e continuassem nos bacharelados, no tecnólogo, nas licenciaturas, eles não querem ser professores.
Essa é a grande questão. E não é porque eles não querem ser professores, é porque eles não visualizam projeção de vida digna se a profissão deles for a docência. E num estado que vai se falar educação com esse cenário, nem há o que se falar. O cenário da nossa Universidade Federal também com a pesquisa, professor Luciano, com essas notícias que às vezes nos assolam aí com... Vamos dizer que de 2012 para cá, o investimento na educação, na pesquisa foi drástica a redução. A gente saiu de quase 5 bilhões dos órgãos de fomento para não chegar a 1 bilhão hoje. E se nós formos pensar vai ser um pouco mais polêmico, o auxílio moradia do nosso judiciário, nossos juízes, é praticamente 800 bilhões, é o recurso que foi cortado da CAPES. Ou seja, se a gente for, a gente tem 3 órgãos de fomento no país. Temos a CAPES, que é para a formação dos nossos recursos humanos, da bolsa para os nossos alunos, o CNPq, que vai financiar os projetos, e a FINEP, que pega esses projetos e coloca à disposição do setor produtivo, para poder ter um desenvolvimento. Esses 3 órgãos, a redução do investimento nesses órgãos, se pegar os últimos 5, 6 anos, foi em torno de 80% quase. Hoje está estagnado o nosso investimento. Isso coloca uma incerteza. E a falta de política, de novo, de Estado, faz com que o pesquisador e o professor começam a trabalhar num tema, trabalham 1, 2 anos, para que o investimento naquela área e comece a investir em outra área. Tu tem que retomar em outra área. País desenvolvido, um pesquisador trabalha 20 anos no mesmo tema e consegue ter um grande avanço para a ciência. No nosso país, se pegar os currículos, nossos professores, tu vai ver que eles trocaram de pesquisa durante sua vida acadêmica umas 5, 6 vezes no mínimo, porque em busca do investimento para tentar fazer o mínimo de pesquisa, para tentar ter um laboratório qualificado. Isso, de novo, é perverso. Isso faz... Se tu vai querer investir em pesquisa, que tu precisa de 5, 10 anos para ter resultado em áreas de fármacos, é mais ainda, vai demorar para ter um produto de uma pesquisa, virar um produto comercial, às vezes demora 15, 20 anos. Sem esse investimento e essa continuidade de investimento, é um problema muito sério. Sei que nosso tempo está acabando, a gente vai passar a palavra de volta. Como é que a gente pode, então, encerrar também? Porque nós podemos pensar também que, em que pese estejamos diante de um cenário que nos preocupa, aí pensando tanto no ingresso, na permanência, no aluno, na instituição, no professor, a gente também tem que pensar que o nosso trabalho, a nossa perseverança, em seguir, também é talvez uma demonstração de perspectivas, de possibilidades. Então, acho que a gente pode dar uma palavra final, aproveitando a inspiração do dia de hoje, que esses espectros democráticos possam nos trazer aí boas venturas, professora Nídia? Bom, essa nossa conversa, ela não é de maneira alguma uma fala de desalento. A gente tem consciência das dificuldades, as conhecemos profundamente, mas nós todos também estamos imbuídos do sentimento de resistência. Nós não vamos desistir de fazer o que fazemos tão bem feito e de continuar falando sobre isso e sobre a importância de uma educação voltada para o futuro no nosso país. No Instituto Federal Farroupilha, nós estamos fazendo o nosso plano de desenvolvimento institucional para o período de 2019 a 2026. E estamos trabalhando com a questão de discutir como vamos ampliar a oferta de nossos cursos, quais vão ser os cursos técnicos que vão permanecer, como que a gente vai curricularizar a pesquisa e a extensão, trazê-los para dentro do currículo e não mais dissociados, como acontece, que frequentemente aí são cortados, porque no momento que se corta o investimento, ela deixa de acontecer. A gente está trabalhando com estratégias de que ela esteja inserida desde o primeiro dia do aluno que chega ao Instituto Federal Farroupilha, para que ele faça pesquisa aplicada, que ele faça a extensão e que ele tenha todas as disciplinas da matriz curricular que vai lhe dar uma formação e um acesso ao mundo do trabalho em que ele vai agir qualificando a sociedade. E temos certeza de que nos próximos anos teremos muitas dificuldades, independentemente de quem for hoje, no próximo momento do segundo turno, continuar esse percurso. Nos próximos 2 anos ainda teremos muitas dificuldades, porque para reverter algumas coisas que foram aprovadas em 2016 e 2017, há que se refazer a discussão. Para isso, a gente precisará de um congresso imbuído do sentimento de que a educação precisa ser valorizada no nosso país, e isso infelizmente precisará de um convencimento
nesse sentido, mas reforçar para aqueles que estão nos assistindo que de maneira alguma vamos nos furtar a continuar fazendo a oferta do ensino médio integrado, dos cursos técnicos subsequentes, dos tecnólogos, dos bacharelados, da especialização e dos mestrados com o mesmo vigor com que temos feito até esse momento nos próximos anos, apesar de conhecedores das dificuldades que vamos ter. E pedir que a população se junte ao esforço das universidades privadas e públicas nesse sentido de discutir a educação como potencial para o Brasil deixar de ser o que é hoje e ingressar em um outro cenário de desenvolvimento. Agradecer o convite, muito importante esse momento, e talvez possamos fazê-los mais vezes. Com certeza. Muito obrigada. Professor Ailo, das nossas instituições privadas, então... Diante desse quadro, também nós não vamos deixar de fazer o que estamos fazendo. Na FISMA, nós estamos permanentemente nos reinventando, tentando buscar alternativas e situações que possam contornar as dificuldades que a gente vem enfrentando, e buscando formas de qualificar e formar profissionais cada vez melhor dentro do que o contexto nos permite, né? Esperamos que essas eleições possam ser um divisor de águas e que a partir disso possamos ter uma esperança de que a educação seja vista com um pouco mais de seriedade. Obrigada. Quero aproveitar também para agradecer o convite, né, de estar aqui hoje. Obrigado. Professor Luciano. Se a gente não acreditar na nossa juventude, na juventude desse país, que vem com uma grande energia, vem com uma vontade de transformar, a gente tem que acreditar muito. Então, a nossa instituição, a Universidade de Santa Maria, as instituições de ensino superior da nossa região, aqui, de todos os níveis de educação, a gente acredita muito nessa juventude, a gente tem um amor muito grande pela instituição, pelo trabalho da gente, independente de quem for o governo, a gente vai estar trabalhando junto para transformar o nosso país, transformar a realidade dessa população que tanto precisa no nosso país. As nossas instituições têm um papel fundamental numa transformação social do país e econômica. Então, dizer que a gente está de portas abertas para receber a população, para lá discutir os seus problemas e como pensar nessa pesquisa, nessa extensão para transformar a nossa sociedade. Então, renovando, né, nossos votos de esperança e, como um todo, nos comprometendo aí com esse cenário no que depender da gente, enquanto instituições públicas, privadas e dos institutos, a gente encerra esse primeiro debate da manhã do dia das eleições aqui na TV Santa Maria. Encerramos então essa primeira parte de debate. Agradecemos mais uma vez a professora Carolina Lisovski, professora universitária e servidora pública municipal, que fez a mediação dessa conversa, professor Ailo Sacol, diretor da FISMA, professor Luciano Chu, vice-reitor da UFSM, e professora Nídia Ehringer, reitora substituta do Instituto Federal Farroupilha. Na sequência, a gente vai assistir a um debate sobre segurança e justiça com a mediação do professor Marcelo Mendes Arigoni. A gente faz um breve intervalo.